Irmãos, o nosso tema hoje é a escatologia e o Espírito Santo. Nós vamos ver, dentro do nosso estudo, como o Espírito Santo se relaciona com a escatologia, ou seja, com os últimos dias. Não vamos fazer aqui um estudo sobre o Espírito Santo, porque seria muito amplo, mas a relação do Espírito Santo com os últimos dias, porque nós já estamos vivendo estes últimos dias. E uma prova disto é exatamente o fato de que o Espírito Santo está agindo sobre nós, está presente no meio da igreja, está agindo nas nossas vidas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo ele está relacionado com a escatologia de pelo menos três modos. Então, quem olhava lá atrás, quem estava lá atrás, no período do Antigo Testamento, olhava para frente nessa expectativa em relação ao Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus atuava no Antigo Testamento. Nós vemos, por exemplo, Davi pedindo, Senhor, não me deixe, né, que o Espírito Santo se ausente de mim. Nós vemos o Espírito Santo agindo sobre Saul, por exemplo, e ele profetizando. Em vários momentos o Espírito de Deus age, mas é uma ação de uma forma mais pontual. Ele vai lá, usa, né? ele fala através de alguém, ou ele se manifesta numa vida, mas depois ele se ausenta. Então, é algo muito particular do nosso momento, desse nosso período, que o Espírito Santo habite em nós. Isso está também coerente, em consonância com aquela promessa de que a palavra de Deus agora estaria dentro do nosso coração. E para que ela estivesse dentro do nosso coração, seria necessário uma operação de Deus em nós. E essa operação é o Espírito Santo. Então, há três coisas aqui que manifestam essa escatologia realizada nos nossos dias, que eram a expectativa do Antigo Testamento. Primeiro, o Espírito Santo preparará o caminho para a irrupção da era escatológica final através de certos sinais proféticos. Então, exatamente a vinda do Espírito Santo é que daria início nessa manifestação de que estamos vivendo os dias finais. Segundo, o Espírito Santo será, né, para quem vivia no antigo, será aquele que repousará sobre o Redentor vindouro e o equipará com os dons necessários. Então, quem viveu lá atrás, no Antigo Testamento, poderia, a partir da leitura, especialmente de Isaías, saber que quando o Messias viesse, então o Espírito Santo repousaria sobre ele. Será que isso aconteceu? Com certeza. E terceiro, o Espírito aparece como a fonte da futura nova vida de Israel, incluindo tanto bênçãos materiais como renovação ética. Então existe aí alguma coisa maior também para acontecer. Então, em primeiro lugar, veja que nós dividimos aqui nesta parte introdutória nesses três aspectos. Então, no primeiro, o Espírito Santo preparará o caminho para esta escatologia final. Nós vemos isto especialmente no profeta Joel. Joel, lá atrás, ele profetiza dizendo, o texto está aqui na segunda parte, aqui na parte de baixo, segundo parágrafo. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, lá atrás, Joel profetizou que o Espírito Santo seria derramado. E aí, voltando aqui o parágrafo de cima, Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 17, ele reconhece que aquilo estava acontecendo nos últimos dias. Então, Pedro faz a ligação entre a promessa de Joel com aquele momento, chamando de os últimos dias. Então, aquela promessa foi cumprida. Segundo, o Espírito será aquele que repousará sobre o Redentor vindouro e o equipará com os dons necessários. Olha onde nós temos essa promessa. Primeiramente, em Isaías capítulo 11, que diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria
e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, Isaías diz que o Espírito Santo repousaria sobre o Messias, esse rebento do tronco de Jessé. Ainda Isaías capítulo 61, aí, pelo profeta Isaías, ouve-se a voz do Messias, do Redentor falando: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, você viu que Isaías 11 e Isaías 61 apontam nessa mesma direção, o Espírito Santo repousando sobre o Redentor. E agora, em terceiro lugar, o Espírito aparece como a fonte da futura nova vida de Israel, incluindo tanto bênçãos materiais como renovação ética. Isaías 44. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. Queridos, cada um desses textos aqui é uma verdadeira paisagem, né? São textos lindos, ricos, preciosos. Isaías, inclusive, a gente chama ele do Evangelho do Antigo Testamento, né? Porque ele aponta a Cristo, aponta para a salvação, como nenhum outro texto do Antigo Testamento. E aqui nós vemos a promessa do derramar do Espírito Santo e, junto com ele, a bênção. E, ao fazê-lo, ele mata a sede. Derramarei água sobre o sedento. Veja como isso está muito ligado com a própria ação de Cristo, quando ele oferece água, a água da vida. Mas quando Jesus oferece a água da vida, para que você possa tomar esta água da vida, você depende da ação do Espírito Santo. É preciso nascer de novo para poder experimentar a água da vida. E o texto diz: e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Salgueiros aqui são plantas de região árida e que precisam de água, e lá estão as águas que o nosso Deus distribui. Então, nós podemos olhar para a nossa vida hoje e nos sentir extremamente privilegiados, porque nós somos essas pessoas que receberam do Senhor o que há de mais precioso, além do sangue de Cristo, que nos justifica de todo pecado, temos uma relação com Deus. Esse Deus está em nós, ele age em nós. É um Deus que nos dá estas águas para que nós possamos nos dessedentar. Então, o cristão, por conta da ação do Espírito Santo nele, ele nunca está com sede, porque ele tem no Espírito Santo essa fonte que o leva às águas tranquilas, que o leva a se alimentar do alimento verdadeiro. Então, nós podemos estar no meio do deserto, né? Do vale da sombra da morte. Por que que nós não tememos mal nenhum? Porque o Espírito Santo agindo em nós nos faz lembrar das promessas de Cristo, de que ele está presente, de que ele age sobre nós. O Espírito Santo, ele tem uma ação em nós como um holofote, né, que fica atrás das nossas costas, apontando para Cristo. E ele mantém, então, o nosso foco em Cristo. Todas as nossas ações de cunho espiritual na nossa vida, elas dependem da ação de Cristo, dependem da ação do Espírito Santo, não é? É ele quem nos conduz, é ele quem nos acorda, é ele que nos faz compreender o que é o mal, o que é o pecado, é ele quem nos dá a condição de nos arrepender. Então, toda a nossa dependência vem do Espírito Santo de Deus. Sem ele, nós estaríamos mortos, estaríamos secos, seríamos ossos secos, né? Como a gente lê lá em Ezequiel, nós não seríamos absolutamente nada. Então, essa bênção, ela foi e está sendo realizada na nossa vida. Isto é escatológico,
porque era uma promessa no passado, como a gente está vendo aqui em Isaías. E essa promessa se aplica, então, à nossa realidade. Veja o que diz Ezequiel 37:14. Porém, em vós o meu espírito. Esse era o grande diferencial que ele prometeu. E vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, eu fiz, diz o Senhor. Então sabereis que eu Senhor. Então nós hoje não temos como não reconhecer que o Senhor fez exatamente aquilo que ele havia prometido sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Ezequiel 39:29. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então, olha que expectativa maravilhosa que se cumpre no tempo. E ainda Ezequiel 36, que diz: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então veja o grau de dependência que nós temos do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós observamos os mandamentos, andamos nos estatutos, guardamos os juízos, é porque Ele está agindo em nós. Se não for o Senhor que estivesse em nós e conosco, nós já teríamos sido tragados vivos, seja pelo inimigo, pelo pecado, pela nossa própria cobiça. Então o Espírito Santo, ele age em nós. Se você tem sabor pelas coisas de Deus, é o Espírito Santo que está agindo na sua vida. Então, veja o quanto Deus age, né, em nós, o quanto Ele nos transformou. Que cirurgia ao tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Se você tem o Espírito Santo de Deus, é porque você está vivo. Isso é algo extraordinário. Bom, agora vamos passar aos evangelhos. Faltou aqui uma pagininha de mudança aqui, de transição para esse item número 1, porque o que a gente viu até aqui foi uma introdução. A gente viu 3 aspectos, né? De como o Espírito Santo era referido no Antigo Testamento como promessa da sua vinda, o seu derramamento sobre o Redentor e como bênção também para o povo. Agora, vamos olhar para o Novo Testamento e ver que nos evangelhos nós ouvimos Jesus referir-se ao Espírito de modo a cumprir a profecia do Antigo Testamento. Então, agora, no Novo, a gente vê que o Novo entende ser o cumprimento do Velho. Então, lá em Lucas capítulo 4, ele diz, olha que momento interessante, Jesus estava numa sinagoga. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Gente, esse eu creio que foi o momento mais extraordinário, né? Assim, ímpar da história. Momento épico, essa era a palavra que eu estava procurando. É um momento épico da história. Imagine Jesus numa sinagoga, lendo o texto sagrado, né? Ou o texto foi lido, que diz que lhe deram o livro do profeta Isaías, ele abre o livro, ele acha o lugar onde estava escrito, não diz quem leu aqui, mas o texto é lido, e em seguida, tendo fechado o livro, dá a entender que ele que deve ter lido mesmo, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, olha que momento. E aí Jesus passa a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Uau! Que momento, né? Então Jesus diz: olha, isso aí era tudo profecia a meu respeito. Imagine como que aquelas pessoas
estavam ali atentas, com os olhos dirigidos para Cristo, não havia um pio, né? Você podia ouvir uma mosquinha ali no ar. Jesus, então, dizendo, aquela promessa se cumpriu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha aqui, agora a capa veio depois, né? Então essa capa é antes desse slide anterior. Mas vamos continuar. Nos evangelhos, ouvimos Jesus referir-se ao Espírito de modo a cumprir a profecia do Antigo Testamento. Então, Mateus capítulo 12, versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Nós estudamos esse texto semana passada, né, com base como um sinal da presença do reino de Deus. E aqui o mesmo texto serve também para mostrar a ação do Espírito Santo de Deus. O Redentor, ele estava agindo no poder do Espírito. A gente pensa nisso e fala, mas como é isso se ele é Deus? De fato, Cristo é Deus, mas como homem, ele precisava também do poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Nós vemos que há uma complementariedade da obra que ele realiza, a obra do Pai, mas é feita pelo Filho e no Espírito Santo. As três pessoas participam. Então, quando ele age para expulsar demônios, ele o faz pelo Espírito de Deus. É uma coisa interessante isso. Difícil até da gente conseguir entender as relações, né, a profundidade dessa relação. Mateus 3,11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Aqui é João Batista falando. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista aqui está mostrando a diferença entre o batismo dele e o de Jesus. Jesus batizará as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Quando é que isso iria acontecer? Temos aqui outros evangelhos, a gente leu aqui primeiro o evangelho de Mateus, né, nessa parte de baixo, mas há outros evangelhos que repetem essa mesma informação, todos eles. Marcos, capítulo 1, versículo 8, Lucas, capítulo 3, versículo 16, mesma ideia, e João, capítulo 1, versículo 33, que fala que ele é quem batiza com o Espírito Santo. Olha o detalhe aqui de João, capítulo 1, 33. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então nós sabemos que isso aconteceu no momento em que uma voz do céu, do Pai, né, diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e depois nós vemos que o Espírito Santo desce sobre Cristo em forma de pomba. Então esse momento foi o momento do batismo, né, de Jesus Cristo. Então, ali mostra que o Senhor Jesus estava também sob a unção do Espírito Santo. E é esse que vai batizar com o Espírito. Em Atos capítulo 1, versículo 6, Jesus esclarece que a expressão ser batizado com o Espírito refere-se a um evento que está para ocorrer. Olha o que diz o texto. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então veja, aquela promessa que a gente encontra lá no início dos evangelhos, Jesus vai retomá-la depois da sua ressurreição, em Atos capítulo 1, no iniciozinho, antes da sua ascensão ao Pai, é que ele se dirige aos seus discípulos e diz, então, agora vai acontecer mesmo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. E não muito depois desses dias. Então, Jesus estava sendo bem literal aqui, porque não foram muitos dias depois em que isso aconteceu. Porque fica óbvio que foi lá em Atos capítulo 2, onde ocorreu o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, aquele derramamento teve uma significação escatológica, porque a partir daí o Espírito Santo passou a estar na igreja do Senhor Jesus Cristo, nos seus discípulos. Muito bem. O livro de Atos, então, descreve o derramamento do Espírito no capítulo 2. E em seu discurso, no dia de Pentecostes, de novo, Pedro cita a profecia de Joel, indicando que eram os últimos dias. Então, veja a relação Espírito Santo
com os últimos dias, com a visão escatológica. Disto fica claro que a nova era escatológica deve ser marcada pela presença do Espírito na igreja, em toda a sua plenitude. Olha que lindo, então. Nós vivemos nesse período escatológico, em que o Espírito Santo está atuando grandemente, fortemente sobre a sua igreja. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, não tinha mais igreja, né? A gente sabe como nós, humanos e mesmo cristãos, somos problemáticos, somos difíceis, o quanto as pessoas têm invertido aí a própria mensagem da palavra, o quanto a igreja ela está cheia de problemas humanos, de estrutura, de como instituição, quantas falhas, quantos erros, quantas divisões aconteceram ao longo da história, quanta perseguição, quanta gente morreu. Mas é impressionante porque a Igreja de Cristo ela simplesmente se mantém de pé. E a única explicação para isso é o poder de Deus, é o Espírito Santo atuando. E esse Espírito Santo é o que nos dá alegria. Quando a gente vai adorar na igreja, nós o fazemos com toda aquela alegria porque o Espírito Santo está ali agindo, há poder ali presente. Não é simplesmente uma canção de torcida, né, que a gente chega lá e canta uma música de torcida. Não, existe ali realmente um poder espiritual agindo sobre nós e é o que dá, então, consistência à realidade da igreja. Bom, vimos então nos evangelhos essa presença do Espírito Santo sendo na vida do Senhor Jesus Cristo, na vida da igreja. Agora, nas cartas paulinas, a coisa vai ficando mais profunda até. O texto diz, aliás, Paulo, né, vê o Espírito principalmente como o dom escatológico, o revelador da nova era, de acordo com a profecia do Antigo Testamento. Então, Paulo, de fato, vê como essa realização do Antigo Testamento. E como é que a gente vê o Espírito aqui? Primeiro, esse texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, o texto diz assim, ele quem? Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí você fala, tá, mas eu não estou vendo o Espírito Santo aqui, né? Não é um texto que fala do Espírito Santo. Mas quem é que nos liberta? Como é que nós somos libertos? É, de novo, através do Espírito Santo de Deus. É ele que nos leva para o reino do Filho do seu amor. É claro que quando a gente fala do poder de Deus, a Trindade faz um trabalho integrado. Então, não há como você retirar dessa ação de libertação aquilo que o Espírito Santo faz. Então, há muitos textos em que nós vemos esta relação que não está claramente estabelecida, mas ela está ali presente. O segundo texto aqui, Romanos 8:2, diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito da vida. Paulo via ali o Espírito atuando para nos livrar da lei do pecado e da morte. Então, faça aí a ligação entre os dois textos. O primeiro fala de libertação e o segundo também. Vós, porém, agora o versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Aliás, esse texto de Romanos capítulo 8 fala muito do Espírito. É um texto que, se nós tivermos tempo, nós podemos inclusive lê-lo. Se não tivermos, faça essa leitura depois. É um texto que trata acerca da ação do Espírito sobre a igreja. Então, versículo 9 diz que vocês não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Que é uma diferença entre essa realidade na carne e a realidade no Espírito. Então, somente a igreja é que está no Espírito. Somente os que são de Cristo é que estão no Espírito. E estar no Espírito é fazer parte do reino. E estar no Espírito é ser agraciado com a libertação do império das trevas, com a noção da realidade, né, como você pode enxergá-la em Cristo Jesus, é a condição de você poder entender aquilo que a Bíblia nos apresenta, é a condição de podermos ter fé e crescermos na nossa fé, entre outros benefícios que a gente vai ver daqui a pouquinho. O último texto diz, porque
Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, quando o Espírito passa a agir na nossa vida, nós vivenciamos aquilo que em Gálatas é chamado de o fruto do Espírito. E nós buscamos, então, a plenitude do Espírito na nossa vida sempre, enchei-vos do Espírito, como ele diz lá em Efésios, para justamente manifestarmos o fruto do Espírito. Então, existe aí, para isto, é preciso mortificar os feitos do corpo. Há uma luta, uma batalha entre a nossa carne e o Espírito. Um lutando contra o outro o tempo todo. Não há uma disposição natural nossa de nos render ao Espírito Santo. Isso não está em nós. Novamente, né? Se não fosse o Espírito Santo agindo poderosamente em nós, nós ainda estaríamos mortos e escravizados ao nosso pecado. Mas o pecado ainda reside em nós. Ainda há esse grande resíduo em nós do pecado que luta contra a presença do Espírito. É uma verdadeira luta. Ele não quer ceder, ele não quer se submeter, ele não quer viver debaixo do Espírito. Então, é preciso que nós usemos de todos os meios de graça, de todas as formas que Deus nos deu para fortalecer o nosso espírito no Espírito Santo de Deus. O Espírito não somente vive agora em todos os crentes, como também opera em todos os aspectos de sua vida religiosa e ética. Então, o que faríamos sem o Espírito Santo? Nada. Né? Ele que nos dá consciência do pecado, ele que nos dá o desejo para fazer as coisas certas, para ler a palavra, a consciência em relação àquilo que lemos da verdade da palavra, e ele atua então em todas as áreas da nossa vida. Nós vivemos debaixo do Espírito, andamos no Espírito. Para Paulo, o Espírito significa o irromper do futuro no presente, de forma que os poderes, privilégios e bênçãos da era futura, tem uma vírgula a mais aqui, da era futura, estão desde já disponíveis para nós através do Espírito. Então agora eu quero que você comece a enxergar que essas bênçãos que nós temos hoje no Espírito, elas são apenas uma certa medida do Espírito na nossa vida. Eu não vou usar a expressão que é amostra grátis, né, que seria muito fora de lugar, né, até desrespeitosa, mas a ideia é de que hoje nós temos uma proporção ainda pequena dessa manifestação do Espírito em nós, daquilo que efetivamente ocorrerá no futuro. Né? O Espírito Santo presente hoje em nós, a obra dele em nós, é para nos mostrar que haverá algo muito maior no futuro. Então isso já nos alegra, isso também nos alegra muito, saber que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o Espírito Santo é um gostinho disso. Por causa disso, para Paulo, o recebimento do Espírito significa que nós podemos nos tornar participantes do novo modo de existência associado à era futura e agora tomar parte nos poderes da era por vir. Então, é isso. É preciso ter o Espírito Santo para que você tenha certeza de que você irá participar dessa era por vir com todos os benefícios que virão. Desta forma, Paulo insistiria em que o Espírito dá é somente uma prova antecipada das bênçãos muito maiores que hão de vir. Queridos, eu faço aqui uma pergunta para nós. Será que nós temos efetivamente, eu vou usar a expressão aproveitado, né? Não sei se ela é muito adequada, mas quando você recebe um grande presente, espera-se que você aproveite esse presente. De uma roupa, uma camisa que alguém te dê, né? A pessoa que deu espera que você faça bom uso daquilo. Não quer que você guarde ou que você dê para outro como uma coisa que você não gostou. Imagine se você tivesse ganho uma viagem para uma ilha do Caribe. Aí chega lá, né, você viaja, mas chega lá, o resort e tal, fala, quer saber, eu vou ficar aqui dentro do quarto lendo jornal, né? Ou eu vou ficar aqui atualizando meu Facebook. A gente diria, só doido, né? Fazer um negócio desse. Mas será que a gente também não faz
em alguma medida, ou em grande medida, isso em relação ao Espírito Santo de Deus? Eu creio que dentro do pacote, vamos chamar assim, né, da salvação, a coisa mais forte no sentido da experiência, no sentido do calor, no sentido de nós podermos perceber de fato a ação de Deus na nossa vida. Será que nós temos feito jus? Será que nós temos dado o devido valor? Nós temos experimentado realmente o poder do Espírito Santo em nós? Esse é um tema interessante. Não é hoje exatamente vamos dizer assim, um sermão aqui, né, para a gente tratar, mas deve ser sim uma aplicação para a nossa vida ao falar desse tema. Veja que nós temos nossos irmãos pentecostais que falam muito acerca do Espírito Santo, até porque eles salientam muito a importância e necessidade da experiência. E para eles, a experiência tem que ser alguma coisa assim muito, vou dizer assim, de certa forma barulhenta, né? Muito manifestação, uma coisa assim forte, densa, algo que você sinta na pele, um negócio ali, né? Pegue fogo, né? Que desça fogo do céu. E aí eles olham para os presbiterianos e falam: o que aconteceu com esses crentes, né? Que eles têm essa expectativa. Aí chega num culto presbiteriano, está todo mundo sentado, está todo mundo ali, cada um ora um atrás do outro, assim, não há muito barulho, os hinos, né, tudo muito reverente. Mas cadê o Espírito Santo de Deus? Nós entendemos, biblicamente, que estar cheio do Espírito não é fazer barulho e não tem a ver necessariamente com experiências, com sensações propriamente. O grande problema é quando a gente começa a associar estar cheio do Espírito Santo com sensações, e aí a gente passa a buscar as sensações. E as sensações passam a ser uma espécie de régua para medir o nosso grau espiritual. Se eu estou muito espiritual, né? Se eu estou muito fervoroso ou pouco fervoroso, de acordo com os meus arrepios. E é claro que isso acaba levando para um lado muito perigoso. Você pode provocar arrepios de uma série de formas. Você pode provocar sentimentos e você pode fazer com que as pessoas sintam calor e tal, falando qualquer coisa. E a gente vê até onde a igreja tem chegado nesse nível, né? Seguindo essa linha. Mas o que a Bíblia nos conclama a fazer é a buscarmos um avivamento na nossa vida através da palavra de Deus, através da oração, através de uma intimidade com o Senhor, do reconhecimento do nosso pecado. Tudo isso, sim, que vai nos levar a ter um enchimento ou preenchimento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Continuando aqui no texto, então ele diz, no terceiro parágrafo, a era do Espírito, do Pentecostes até a parousia, é um tipo de era provisória. Então veja, se o que nós já temos é grandioso demais, e isto é uma era provisória, imagine o que será que virá pela frente, mesmo pensando na ação do Espírito Santo. Terceiro, papel escatológico do Espírito em conexão com certos conceitos bíblicos específicos. Então, o papel do Espírito em relação a certos conceitos bíblicos específicos. Agora a gente vai ver o que a Bíblia atribui ao Espírito em relação a esse aspecto escatológico. Então, por exemplo, a nossa filiação. Nós somos, né, filhos de Deus. E isso tem tudo a ver com a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Gálatas capítulo 4 diz lá: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então, o Espírito Santo está intimamente ligado com a nossa condição de filhos. Isso é muito importante. Romanos capítulo 8 é o texto mais importante que fala desse aspecto. O texto diz lá, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha como a relação ela é íntima. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez
atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Muito parecido, né, com o texto de Gálatas que lemos agora. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém. Esse é aquele texto para a gente dizer um amém, porque nós lemos aqui sobre a grande satisfação de sermos filhos de Deus. Ele mudou o nosso espírito de escravidão para termos um espírito de liberdade. E ele também diz que se somos filhos, isso implica em outros aspectos, como sermos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. E também a realidade de que se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, há uma relação muito íntima com o Senhor. E isso é algo que o Espírito Santo participa intimamente. A continuação do texto, no versículo 18, diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa complementação foi colocada aqui para percebermos que existe um futuro que é aguardado. Então, se nós somos filhos hoje, nós somos filhos que gemem também, juntamente com a criação. Nós temos uma ardente expectativa, como filhos, de que o momento maior ainda esteja para chegar. E aqui o versículo 23 que inclui a criação. E não somente ela, que é a criação que geme, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A gente sabe que esse texto aqui, quando fala dessa adoção e redenção do nosso corpo, está falando do futuro, da vinda do Senhor Jesus, da transformação da terra e dos céus. Isso está ligado aqui ao versículo anterior, que fala que a terra também, né, toda a criação geme naquela expectativa também da sua redenção. Então nós estamos aguardando. E quem faz essa ligação é o Espírito. Temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo. Então o Espírito, portanto, testifica a nossa adoção, assegurando-nos a posse de algo que nós temos, mas ainda não desfrutamos plenamente, ou na sua plenitude. Nós temos os direitos plenos associados com a adoção, mas nós realmente não possuímos ainda tudo o que a nossa adoção envolve. Aí eu pensei o seguinte, gente, eu nunca ouvi essa ilustração, então ela pode ser falha. Depois vocês vão me dizer, né, se ela é falha. Toda a ilustração que a gente usa para tentar retratar um fato espiritual, ela, por natureza, já é limitada, por natureza, já é falha, né? Mas pense no seguinte, imagine que estamos ali observando um orfanato e nós somos órfãos que estão dentro daquele orfanato. Mas nós tomamos conhecimento de que uma pessoa nos adotou, que nós fomos adotados. Nós tomamos conhecimento do excelente caráter daquela pessoa ou família que nos adotou. Naquele momento, então, nosso coração é tomado de alegria, de júbilo, de gratidão. Sabemos que esta pessoa, ela também é uma pessoa muito rica, vamos colocar assim. É uma pessoa que vive num lugar muito bonito. E então, agora nós estamos aguardando o momento em que aquela família irá nos buscar. Então, nós já temos o nosso coração alegre, nós sabemos que legalmente já temos um pai, já temos uma mãe, nessa relação aqui do orfanato, né? E agora nós apenas estamos aguardando para que o grande momento chegue, em que seremos levados à companhia dessa família, à companhia do nosso novo pai, nova mãe, talvez irmãos, né? E então existe ali uma grande expectativa. Mas há algo que nós já temos em nós, que é a gratidão, que é a tranquilidade de saber que aquilo que antes nos angustiava foi resolvido. Não existe mais
uma sensação de solidão, de estar, seja de desprezo ou de não estar ligado a uma família. Estamos na família, mas ainda aguardamos a chegada dela para nos levar. Então, eu creio que isso é para retratar a nossa relação. Nós temos o Espírito Santo, mas aguardamos ainda aquele momento da adoção. Opa, gente, desculpa, não sei o que houve. Obrigado por avisar. Quando eu vejo aqui piscando, eu fico sabendo que vocês estão me avisando. Deixa eu só te perguntar para vocês, deixa eu ver só que parte aqui. Vocês começaram a partir dessa parte, né? Herdeiros das promessas. Ok? Então, vamos continuar daqui. Bom, então, o texto agora, a gente quer considerar a questão de sermos herdeiros. Todo filho é herdeiro. Ele herda aquilo que os pais têm. E no caso, a Bíblia também diz que nós passamos a ser herdeiros. Gente, isso é uma coisa também extraordinária, biblicamente falando, porque nós não tínhamos, não era só que nós não tínhamos nada, nós estávamos no outro lado, nós éramos inimigos de Deus. Nós não merecíamos absolutamente nada da parte dele, a não ser sermos destruídos com toda a justiça. E, ao contrário, ele nos faz seus filhos, e como filhos, passamos a ter uma herança nos aguardando. Então, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aqui vemos essa relação futura da nossa vida, né? Da promessa. É algo que vai acontecer. Nós não sabemos tudo aquilo que envolve essa herança. Nós temos apenas alguns indícios dessa herança na Bíblia. A gente sabe que vai ser extraordinário, porque o texto diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, assim, é um presente que está num pacote, num embrulho muito bonito, e só vai ser aberto quando a gente chegar lá. A gente sabe que nós reinaremos com Cristo, nós sabemos que nós desfrutaremos da comunhão com os nossos irmãos, nós sabemos que louvaremos ao Senhor, o nosso coração vai desfrutar dessa alegria sem mais o peso do pecado. Então, haverá uma realidade extraordinária pela frente. E seremos herdeiros disso. Gálatas capítulo 4, versículo 7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho. Então, você foi comprado, você estava nessa... Né, se a gente usou a ilustração do orfanato, aqui é uma ilustração bíblica muito mais dolorosa, porque você era um escravo, estava lá preso, acorrentado e servia, né, alguém, quando você agora se torna filho e assenta-se à mesa. E sendo filho, também herdeiro por Deus. 1 Coríntios 6:9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras e tal, a lista é grande, mas ele está falando sobre uma herança, que é o reino de Deus. E aqui a ideia é uma ideia futura, daquilo que virá a ser. Quando a gente ora, venha o teu reino, nós estamos falando de algo futuro. Uma realidade que já é presente, o reino de Deus, e terá uma manifestação maior futura. Gálatas 5:21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, aqueles que herdarão são aqueles que são filhos do Senhor, lavados, redimidos no seu sangue. Efésios 1:14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Novamente a ideia da herança, até o resgate. Então, existe essa propriedade e ela será resgatada num determinado momento.
E Efésios 1,18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Tudo isso, então, para nos lembrar que somos herdeiros, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Então, um texto que também nos diz, olha, vale a pena viver, sofrer, se necessário, morrer, se isto acontecer, porque a recompensa da herança é maravilhosa. Tito 3,7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Concluímos que o papel do Espírito, em conexão com a nossa adoção, é de assegurar-nos de que realmente somos filhos de Deus em Cristo e herdeiros de Deus com Cristo, mas, ao mesmo tempo, devemos lembrar-nos de que a riqueza plena desta filiação só será revelada na parousia. Parousia é a segunda vinda do Senhor Jesus. 1 de João, capítulo 3, no versículo 1, diz lá, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, extraordinário. E de fato somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Opa! Então tem uma coisa aí no futuro nos esperando. Sabemos que quando ele se manifestar, ele quem? Cristo, seremos semelhantes a ele. Puxa! Porque havemos de vê-lo como ele é. Então, é um texto que mostra que a nossa situação, embora privilegiada como cristãos e salvação, Espírito Santo, ela não chegou ao ponto que Deus quer que ela chegue. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então, eu quero saber como é que é você, né? Eu crio essa expectativa e vivo nessa expectativa bíblica. Então, falamos aí do Espírito Santo, da relação com a filiação, da herança e agora primícias. 1 Coríntios 15:20 fala, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então o texto vai nos falar de Cristo como sendo as primícias dos que dormem. Primícia significa que é um dos primeiros. Quando a gente lê no Antigo Testamento, nós sabemos que primícias são aquela primeira parte da colheita. Creio que é uma parte melhor dessa colheita. E depois vem o restante dela. Agora veja, Romanos 8:23 diz, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, o que seriam essas primícias? A palavra era usada no Antigo Testamento para descrever os primeiros frutos da colheita dos rebanhos que eram oferecidos a Deus. As primícias, portanto, representam o início da colheita. Assim como nos tempos do Antigo Testamento, as primícias eram o início de uma colheita muito maior que estava ainda por vir, assim o recebimento do Espírito Santo pelo crente é o precursor de coisas melhores que hão de vir. Então, é o saborzinho, é uma coisa que a gente hoje percebe, que a gente sente, inclusive, que a gente vê claramente na nossa realidade, na transformação causada na nossa vida, mas ainda é apenas uma parte dela. Agora, nós temos o Espírito. Após a parousia, deveremos ter a colheita inteira, que inclui a ressurreição do corpo. Esse é um ponto importante. O nosso corpo hoje é um corpo que ainda habita o pecado, no sentido de que nós ainda temos a cobiça dentro de nós. É um corpo que se corrompe. É um corpo que está ainda manchado pelo pecado. Não há ninguém cujo corpo hoje consiga se manter totalmente saudável em todos os níveis, porque com o tempo esse corpo vai se corrompendo. Ele está sob o efeito do pecado. Então, a ação do Espírito sobre nós, ela ainda é, de certa forma, limitada. Não por causa do Espírito, mas por causa da nossa condição. Mas Deus quer que ela seja ilimitada, em todos os aspectos.
E isto aguarda, então, a ressurreição. Esse corpo precisa ser transformado. Eu preciso receber um outro corpo para poder ter toda essa ação ilimitada, vou chamar assim, do Espírito sobre mim. Eu faria aqui uma outra ilustração, e de novo, né? Faço aqui a observação de que toda ilustração tem a sua limitação. Mas pense num software novo, por exemplo, um jogo, né? Você comprou um joguinho lá na loja, você foi lá numa, geralmente livraria, né? Viu lá um joguinho de última geração, você falou, que maravilha, vou comprar para botar no meu computador. Aí chega no seu computador, né? Hoje não tem mais, né? Mas vamos usar a criatividade, né? Digamos que você vai botar o CD no computador, aí você põe lá, aí o negócio fala, olha, o seu computador não pode rodar esse joguinho porque ele não tem uma configuração suficiente, né? O chip dele é muito lerdo, o processador, ele não tem memória, não sei o que lá, caramba, né? O programa é excelente, mas o hardware não ajuda, o hardware precisa ser transformado para poder rodar o programa. Então é isso que acontece conosco hoje. O nosso hardware não suportaria, né? Não suporta tudo aquilo que Deus quer realizar em nós. É preciso que haja uma mudança de hardware, que o nosso físico seja transformado para que nós possamos ter uma nova, vou chamar de programação na nossa vida. Por causa disso, gememos em nosso íntimo porque temos apenas o início da colheita, mas a posse presente do Espírito como primícias nos dá a certeza de que um dia deveremos colher toda a ceifa. Então, primícias. A gente está sempre aguardando algo maior. Depois, penhor. Penhor. O que é o penhor? Segundo aos Coríntios 1, 22, as duas ideias sempre, geralmente vêm juntos, selo e penhor, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O outro texto, segundo aos Coríntios 5, 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Efésios, fosse selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o que é penhor? Penhor é a palavra arrabon, que é um termo semita, transliterado grego de uma palavra hebraica. Arrabon significa dinheiro pago em compras como garantia de que o total da compra será pago subsequentemente. Então, é quando você dá um sinal, né? No nosso contexto, a gente dá um sinal para mostrar que existe a intenção realmente de comprar um determinado objeto caro. Normalmente é uma coisa cara. Então, é preciso garantir dando um sinal. A diferença, em sentido, é que eu posso dar um sinal e depois não vir a cumprir com a minha palavra, ou, enfim, alguma coisa pode acontecer e eu não comprar o restante. Por isso, escolheu-se a palavra penhor, porque ela é muito mais forte no sentido do empenho, né? Empenhar a palavra. O penhor aqui é a ideia de uma garantia, de fato. Mas é como se fosse um dinheiro que já foi pago em adiantado para garantir que o que você pagará o todo depois. Então, nesse caso, o espírito é visto como relacionado especificamente com a vida futura, não como constituindo a composição substancial desta vida, e a posse presente do espírito é considerada à luz de uma antecipação. E outra ideia é o selo. Mesmo texto que também nos selou e nos deu o penhor do espírito. Efésios 1,13, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Selo designa uma marca de propriedade. Ser selado com o Espírito, então, significa ser marcado como possessão de Deus. Isso é muito sério. E a gente sabe que, por aqui, que um cristão, ele não pode, por exemplo, ser dominado, possuído pelo demônio, por Satanás. Não pode, porque ele tem o Espírito Santo de Deus, ele está marcado como propriedade de Deus. E está marcado para quê? Ele está marcado para ele também poder desfrutar, experimentar, passar pela ressurreição futura. Quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão. E essa ressurreição, ela é garantida por esse selo do Espírito Santo na nossa vida. Então é disso que eu quero terminar falando aqui. O Espírito Santo é a ressurreição do nosso corpo.
Então, apenas um texto. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, aquele selo é porque o Espírito Santo ele irá realizar a obra da ressurreição em nós, assim como fez em Cristo. Ele é a garantia de que os nossos corpos um dia serão ressuscitados. Gente, quanta coisa atribuída ao Espírito Santo dentro dessa relação escatológica. Um texto bom para você ler é 1 Coríntios capítulo 15. E ele fala dessa mudança de natureza. Versículo 44 aqui. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Quando a gente lê aqui o texto corpo espiritual, isso aqui dá uma bela exegese, né? Um estudo aí sobre o que significa esse termo espiritual. Não se entende que espiritual signifique um corpo etéreo, né? Um corpo sem massa, um corpo que flutue no espaço, não é isso. Ou não material, mas um corpo sob o Espírito, sob o controle do Espírito Santo. É um corpo espiritual, diferente daquele corpo natural. Então, há uma diferença, mas ele não perde a sua propriedade como corpo. Ele continua sendo corpo. Concluindo é bom, né? Concluindo, podemos dizer que na posse do Espírito, nós que estamos em Cristo, temos a prova antecipada das bênçãos da era vindoura e um penhor e garantia da ressurreição do corpo. Dessa forma, agora nós temos apenas as primícias. Aguardamos a consumação final do reino de Deus, quando então desfrutaremos dessas bênçãos em sua plenitude. Amém. Coisa boa, né? E é bom saber que nós estamos já com todos esses benefícios, mas é importante, como dissemos, que a gente desfrute desses benefícios, que a gente possa, se a gente puder dizer, né, ir até o limite daquilo que Deus nos proporcionou com o seu Espírito. Muita coisa que a gente podia falar aqui, mas entre elas, a gente pode lembrar que o Espírito Santo veio até a Igreja de Cristo para que esta pudesse ter poder para falar, para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo por toda parte. Então, quando você decide falar a palavra de Deus a outras pessoas, saiba que o Espírito Santo vai atuar na sua vida. Então, uma forma de você experimentar a atuação do Espírito Santo é abrindo a boca e falando de Cristo. Há um outro texto que diz que você não deve se preocupar com aquilo que você vai falar quando as autoridades te prenderem, né? Quando você sofrer aí a reação do mundo, porque o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Então a gente segue adiante, quanto mais nós ousamos na nossa vida cristã, mais nós temos a percepção da ação do Espírito Santo. Quanto mais temos coragem, quanto mais confiamos, quanto mais caminhamos com Cristo, com Deus, mais percebemos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Queridos, eu queria dar oportunidade para contribuições ou perguntas, se houver. Deixa eu só abrir o microfone, né? Senão fica impossível isto acontecer. Espera aí. Pronto. Permissão dada. Pastor, Pois não. a minha dúvida é a seguinte: qual que é a relação lá em Gênesis, que quando Deus soprou, deu o seu sopro divino, né, que nós somos feitos de barro, Uhum. com o Espírito Santo? E aproveitando a oportunidade, porque tem essa associação do Espírito Santo com a pombinha, né? Ah, ok. Bom, E também qual que é a relação entre os dons que nós temos e o Espírito Santo? puxa. Pelo menos as duas primeiras são simples, a última é mais longa a resposta, mas eu vou tentar sintetizar. Lá no Gênesis, a relação do Espírito Santo ali, primeiro é que a gente vê o chamado plural,
alguns chamam de plural, não é majestático, mas é um plural da primeira pessoa, do plural, que é nós, né? Deus, quando faz o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o homem, quando ele é constituído, ele é feito também, podemos dizer, à imagem do Espírito Santo, naquilo que ele é Deus. Então, Deus soprou sobre o homem e o homem passou a ser alma vivente. Nós cremos que o Espírito Santo atuasse no homem, inclusive quando o homem estava ali no Éden, porque toda a nossa vida nós temos uma dependência de Deus, uma dependência essencial de Deus, até para fazermos as coisas certas para Deus, nós dependemos dele. Mas dentro disto, há também uma liberdade que Deus nos deu e que existia lá no Jardim do Éden. Deus deu uma liberdade para o homem, tanto é que o homem caiu por usar esta liberdade de forma errada. Então, assim, a relação ali no texto de Gênesis não fica muito clara pelo próprio texto. A gente deduz muita coisa pela teologia sistemática e também por saber que esse homem foi feito à imagem e semelhança de Deus nas suas três pessoas. Eu não sei se eu respondi esse aspecto. A segunda pergunta foi... Estou lembrando a terceira. A segunda foi... Sobre a relação que as pessoas associam o Espírito Santo, né, com a pombinha branca lá. Ah, tá. É porque o texto diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Então, a ideia ali é apenas forma de pomba, não pomba exatamente. Daí, entender-se que o Espírito Santo ele não é uma pomba, mas ele ali desceu e, na percepção visual do Evangelho, eu creio que seja o Evangelho de João, o evangelista ele tenha olhado e falado, puxa, parece um pássaro, e dos pássaros parece um pombo. Daí a relação com o pombo como ideia do Espírito Santo. Mas a gente tem que ter cuidado com isso em determinado aspecto, né? A nossa igreja, a igreja presbiteriana, inclusive fazendo uma autocrítica, mudou o logotipo, a logomarca, que tinha lá uma pomba e que servia para lembrar do Espírito Santo. Por quê? Por causa do mandamento de não farás para ti imagem de escultura. Então, na ideia, foi muito discutida na época, entendeu-se que nem mesmo a pombinha poderia estar lá para não ferir esse mandamento. Ok? E a terceira coisa, essa vou precisar ser rápido, que é um assunto mais extenso, é que 1 Coríntios capítulo 12, nós lemos lá que o Espírito Santo ele distribui os dons conforme lhe apraz. Então, uma igreja como a nossa, que a gente está vendo várias telinhas, tantas pessoas diferentes, cada uma tem um dom diferente. E esse dom é dado pelo Espírito Santo. É a diferença dos dons que faz com que haja complementariedade. Todo mundo fosse... Aí Paulo usa a ilustração do corpo. Se todo mundo fosse olho, nariz, se todo mundo fosse boca, então não seria um corpo, seria apenas um órgão. Então é preciso que haja essa multiplicidade de dons. E isso é dado pelo Espírito Santo de Deus. Ok? A Zene tem uma pergunta aqui. Pastor, gostaria de saber a explicação de Apocalipse 22:15. Os cães são os cachorros? Ah, tá. Estou perguntando sem dúvida. A Bíblia, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. Não, esses cães não são cachorros, no sentido animal. São pessoas mesmo. É um termo pejorativo para se dirigir àqueles que são impuros, talvez uma palavra mais forte aí. Né? Pessoas que são licenciosas, pessoas que vivem uma vida que transgridem a vontade de Deus. É nesse sentido, mas não é o sentido cachorro, animal. É uma boa pergunta, depois eu posso até estudar melhor aí qual é o termo para cães, por que foi usado cães, né, o que ele engloba, mas é nesse sentido daqueles que afrontam a Deus. Ok? Mais alguém? Alguma contribuição também? Ok. Então, se não há, eu peço para vocês, queridos, a gente passou aqui por tantos textos, eu falei, né, ser meio denso hoje o nosso estudo, e é interessante voltar e reler aqueles textos, passar por eles novamente,
e a gente lembrar, olha que relação linda que nós estamos com Deus através do Espírito, e que a gente aproveite isso, que nós possamos levar isso aos limites, né? E encher-se do Espírito significa esvaziar-se de nós. Quanto mais vazio de nós estejamos, mais cheio do Espírito Santo nós estaremos. Assim, a Shirley fala aqui do exemplo, né, do orfanato. Foi o que me ocorreu, e eu acho que tem a ver, né, com a nossa realidade hoje. A gente está aqui assim ansioso para a chegada do Pai, mas já de alguma forma vivenciando a relação com Ele. Talvez a falha dessa ilustração seja a ideia de que nós já temos um relacionamento com Deus através do Filho. Então, nós não estamos distantes dele, mas ainda aguardamos a chegada dele para nós desfrutarmos tudo o que podemos dele. Né? Tá bom, gente. Então, que Deus abençoe.